E esta manhã nós retornamos então ao Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, que nós lemos então na versão Almeida, revista e atualizada, que adotamos em nossa igreja. Este trecho, esta perícope que é muito conhecida entre todos nós, que é a parábola do bom samaritano, e que já nos aproximamos dela por duas vezes, sempre a estudar esta parte inicial, que é a introdução que vai até o verso 29, sensivelmente, e então, mais uma vez, haveremos de nos aproximar esta manhã deste texto. Portanto, Lucas, capítulo 10, do verso 25 a 37, nós lemos assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou ao largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Portanto, meus irmãos, nós, ao nos aproximarmos deste texto, por 2 vezes, falamos sempre desta introdução, para percebermos melhor, porque a verdade é que quantas vezes nós saltamos esta introdução, que vai nos dar o contexto, que vai nos dar o pano de fundo para esta parábola que Jesus vai dizer. Isto porquê? Porque muitas vezes, infelizmente, meus irmãos, a realidade é que as pessoas tentam apanhar uma parábola e dissecar a parábola como se cada detalhe da parábola tivesse que ter um sentido, um significado. Mas nós temos que ter muito cuidado. Porque a verdade é que a parábola, toda a parábola e o método de ensino por parábolas, ela tem sempre um fim. O que é que isto quer dizer? É como hoje em dia eu não vejo mais desenhos animados, mas por conta das crianças acabo por ver, não é? E antigamente, hoje em dia já não é assim, mas antigamente, ainda lembro-me, apesar de já fazer bastante tempo, os desenhos animados sempre no final tinham uma ideia de o que é que aprendeste com este desenho hoje? Qual é a moral da história? Então, havia sempre um objetivo, algo que queria ser ensinado. E normalmente era uma coisa. Não eram 2, 3 ou 4, era uma coisa. E a verdade é que isto que faziam nos desenhos animados, que hoje em dia já não se diz mais aquilo que quer ser ensinado, mas nós sabemos que sempre tem algo ali que está a tentar ser ensinado. A realidade é que este método de ensino não vem dos desenhos animados. Isto vem exatamente das parábolas. A parábola era uma maneira de ilustrar, de enriquecer, porque nós somos muito melhores em lembrarmos uma história, ao invés de Jesus dizer aqui simplesmente ao homem: olha, quem é o meu próximo? O teu próximo é todo aquele com quem te cruzas na rua. O teu próximo, mesmo o estrangeiro, mesmo aquele que dirias que sequer terias vontade de tocar-lhe.
Para os irmãos terem uma ideia, havia naquela altura uma ideia, e por isto aqui até o texto vai dizer que os sacerdotes, os escribas, passam-lhe ao largo, ou seja, sequer passam perto, e ele inclusive faz esta diferença, não é? A dizer que o samaritano passa ali perto, porque existia a ideia, e por conta de um legalismo, existia a ideia de que não era só apenas o tocar em alguém impuro que tornaria impuro. Achava-se que se a minha sombra tocasse, a minha sombra encostasse em alguém impuro, então eu já poderia estar impuro, simplesmente porque a minha sombra passou por aquela pessoa. E então, quando viam aquele homem caído, o que faziam? E era uma coisa normal de se fazer. Passavam ao largo, passavam distantes. Eu não quero sequer ser visto próximo, eu não quero correr o risco de a minha capa bate um vento sem querer, naquele momento em que estou a passar, bate um vento na direção daquele homem e a minha capa de repente esbarra-lhe. E ao esbarrar-lhe, eu não vi, porque é a minha capa, não é? E então entro no santuário e então agora estou impuro e por estar impuro o Senhor condena-me. Percebem o legalismo? Muitas vezes pessoas perguntam a mim, mas pastor, eu posso ouvir música não cristã? Pastor, eu posso assistir um filme? Eu posso ler um livro? Convém que eu ouça este ou aquele? E a resposta é, a palavra nos diz que devemos guardar o nosso coração. E a palavra diz que nós, no Salmo 1 ainda, aquele a quem buscamos conselho é primeiramente no Senhor e em Sua palavra e nos nossos irmãos em Cristo. Que nós não devemos ouvir o conselho do ímpio. Agora, significa que nós com isto não podemos ouvir o que tem a dizer? Pelo contrário. A realidade é que é fundamental ouvirmos o que as pessoas estão a dizer, porque senão, como é que haveremos de apresentar-lhes a verdade do Evangelho se nós não percebemos como pensam, o que sentem, o que desejam? O que almejam, quais são as suas inquietações. Precisamos ouvir atentamente aquilo que elas nos têm a dizer. Inclusive, na semana passada, enquanto pregávamos, nós estudamos quando Paulo, diante de irmãos e diante de ímpios, ao pregar-lhes o Evangelho, vai citar, inclusive, como os vossos próprios poetas dizem. Paulo faz isto mais de uma vez. Ele cita diante de quem não é crente, diante de quem não conhece as Escrituras, ele vai citar, inclusive, poemas de homens que não são piedosos, de homens que são ímpios. Mas ele cita este poema a dizer, vocês mesmos não pensam assim? Vocês mesmos não acreditam nisto? Portanto, como uma maneira, como um gancho para conversar com estas pessoas. Não como a nossa fonte de sabedoria, não como a nossa fonte de conselho. Mas temos que ter cuidado, então, exatamente isto, com um legalismo. Como se, então, agora eu não pudesse ouvir uma música de amor ou dedicar uma música de amor à minha esposa, porque não, esta música não é cristã. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, se alguém cristão compõe e canta uma música de amor, as pessoas vão dizer, não devia estar a cantar apenas para o Senhor. Mas é o Senhor que criou o amor, o Senhor é que estabeleceu o casamento, o Senhor que diz que o marido deve amar a sua mulher, a mulher deve amar o marido. O Senhor é que tem todo um livro nas Escrituras a falar do amor do casal. Então, por que não cantar do amor? Pelo contrário, deveríamos cantar do amor. E se tem alguém que deveria cantar do amor, deveríamos ser nós, e não o mundo, porque não conhecem o amor verdadeiramente. Mas muitas vezes nós somos legalistas, como estes homens. Mas qual o cuidado que devemos ter? E por isto que volto à questão da parábola. Porque a parábola ela tem um propósito. A parábola tem um objetivo. E muitas vezes, quando vamos estudar a parábola, por exemplo, como esta, nós tentamos nos ater à parábola, porque obviamente são palavras de Jesus, mas tentamos dissecar como se pudéssemos aprender com cada detalhe uma coisa. É claro que precisamos ter o contexto, como acabei de, por exemplo, lhes apresentar a questão do porquê que passavam ao largo, de que este homem, ao ouvir Jesus dizer que o sacerdote passou ao largo, ele não estranha. Pelo contrário, ele acha, mas é claro que ele passou ao largo. Ele não sabe quem é aquele homem.
Nós, ao ouvirmos a história, sabemos que aquele homem é um judeu e que ele foi assaltado e que foi, espancado até quase a morte. Mas a verdade é que para alguém que está a passar naquele momento, o que vê é um homem caído ao chão. Será um sem-abrigo? Será um sem-abrigo bêbado e perigoso? Eu é que também não vou passar perto dele. Será que é alguém doente? Será que é alguém que está impuro? Será que já morreu? Será que já morreu e então, tendo morrido, se eu o tocar, eu me torno cerimonialmente impuro? Eu não sei. E então, muitas vezes, como agimos em nossos dias, não é? Eu não sei e prefiro continuar sem saber. E nós achamos às vezes que esta é uma atitude boa, não é? Achamos até que essas pessoas são terríveis, ficam a tentar envolver-se nas coisas dos outros, em vez de cuidarem da própria vida. E então, quando vem alguém caído na rua, no chão, espancado, roubado, não vou me envolver, isto não é um problema meu, não é? É ele que cuide da própria vida. Porque, novamente, somos legalistas. Usamos os princípios equivocados nas situações erradas, ao invés de usarmos os princípios corretos nas situações próprias. Este homem, ele conhece a lei. Ele é um intérprete da lei. E é por isso que precisamos desse contexto. Um contexto, inclusive, do que ele cita anteriormente. E normalmente nós fazemos assim em nossa igreja. Aqueles que nos visitam ainda não sabem, mas os nossos irmãos da igreja já sabem, que normalmente aquele texto que lemos no nosso devocional de introdução e de louvor ao Senhor, da palavra do Senhor, normalmente é um texto que está ligado àquilo que nós vamos falar na pregação. E se os irmãos estavam atentos, vão perceber que quando lemos ali em Deuteronômio capítulo 6, expressamente o verso 5, é exatamente o texto que este homem usa para responder a Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Quer dizer, pastor, mas aqui ele diz com todo entendimento. Mas se continuarem no verso 6, vão ver que ele diz e que vão manter isto no teu coração. E aí no coração, neste sentido, não do sentimento, mas de manter isto na mente, manter isto a ser lembrado. Manter isto marcado em si. E, portanto, como ele vai citar, com todo o teu entendimento. E ele vai dizer então, mas também, para além disto, próximo, como a ti mesmo. E qual a resposta de Jesus a isto? É muito interessante, não é? Porque nós falamos como existe um equívoco na pergunta deste homem. E, de facto, existe. O equívoco deste homem é o equívoco de uma heresia antiga. Uma heresia que é a heresia da pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Isto pressupõe uma coisa, e como nós já falamos, que muitas vezes a pergunta já é o problema. Uma pergunta mal feita nos vai dar uma resposta que às vezes nos vai levar a manter no mesmo engano. Por quê? Porque esta pergunta dele está mal feita porque a pergunta pressupõe um equívoco. O equívoco de que existe algo que nós, humanamente, podemos fazer para chegar até Deus. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que não existe nada que possamos fazer. Pastor, então agora estou confuso. Porque o pastor diz que a palavra diz que não existe nada que possamos fazer, mas a resposta do homem é que sim, existe algo que podemos fazer, que é amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o entendimento, e o próximo como a mim mesmo. Se eu fizer estas coisas, então eu terei a vida eterna, eu herdarei a vida eterna. Precisamente. E eu quero, então, desafiar. Porque é isto que eu digo, que a pergunta mal feita pode nos levar a uma conclusão equivocada. E falamos sobre isso extensamente nos outros 2 domingos, não vamos nos alongar hoje. Mas a realidade é que, de facto, existe algo que poderíamos fazer. Porque a lei estabelece, se fizerem isto, vão herdar a vida eterna. Só que existe um pequeno problema. O pequeno problema somos nós. E a nossa incapacidade de fazer estas coisas. Isto porque existe uma questão aqui que é colocada profundamente,
que este homem não consegue perceber, porque ele olha a partir da perspectiva da pergunta equivocada do o que eu posso fazer. Quando a realidade é que a própria resposta dele mostra que muito mais do que uma questão de ação, muito mais do que uma questão de atitude, tem a ver com uma questão de coração, uma questão interna, uma questão de inclinação, uma questão de desejo, uma questão de natureza. E a nossa natureza é uma natureza que não ama a Deus, muito pelo contrário. Por isto a dificuldade deste homem quando ele caminha para o final mas afinal, quem é o próximo? Por quê? Porque o desafio é, no fim, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Isto ninguém discute, não é? Mas amar o próximo como a mim mesmo. Amar Deus acima de mim mesmo, ok. Amar o próximo como a mim mesmo. Vamos tentar restringir quem é o próximo o máximo possível para me ajudar aqui. Porque se este próximo for muito extenso, a verdade é que isto causará um bocado de constrangimento, não é? Porque afinal o que vai dizer é que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Mas a verdade é que quantas vezes não existe ninguém no mundo a quem eu ame mais do que a mim mesmo. A realidade, meus irmãos, é que, infelizmente, e os estudiosos da psicologia vão dar conta de que muitas vezes nós temos uma ideia equivocada. Nós temos a ideia equivocada de que alguém que comete suicídio é alguém que não tem amor próprio. É aquela pessoa que deixou de amar a si mesma. Quando, na realidade, o que os psicólogos vão dizer, a maioria dos psicólogos vai dizer, e é uma linha muito bem aceita na psicologia, é de que a pessoa que tira a própria vida não é porque deixou de amar a si mesma, mas é porque ela ama-se a si mesma de tal maneira que ela, ao olhar o mundo, ela se acha injustiçada, acha que este mundo é cruel demasiado para si. Olha, percebam como é que o amor próprio ainda está ali. Se não houvesse amor próprio, o mundo poderia fazer o mal que fosse a mim e eu diria, olha, eu mereço, não é? Afinal, eu mereço. Eu realmente não sou ninguém, não valho nada. Se me xingam na rua, se me batem, me roubam, olha, fazem bem. Eu, no lugar deles, faria o mesmo. Isto é falta de amor próprio. Agora, quando eu começo, ai, coitadinho de mim, e esta vida é muito cruel, e este mundo é muito mau, ai, a vida. Isto é amor próprio. E então, quando a pessoa chega ao ponto de ela se ama tanto e odeia tanto aquilo que está ao lado dela, ao ponto de dizer, eu não suporto mais, eu já não consigo mais suportar estas pessoas. Eu já não consigo mais suportar este mundo. Não dá, para mim não dá. E a realidade é que se nós pararmos para pensar, existe aqui uma perversão, a quase que a dizer, eu estou acima deles, não é? Já não consigo mais mesmo. Eles não vão me perceber. Percebe? É a mesma coisa que eu tentar explicar teologia para uma criança de 1 ano de idade. Não vai lá chegar, não é? Não vale a pena. Então deixa fazer o seguinte, acabo logo com a minha vida e está tudo certo. Ficamos todos bem. O mundo não me suporta, porque afinal eu sou melhor que eles. E eles, pronto, né? Toda vez que me veem são lembrados disto, que eu sou espetacular. E então agridem-me. E ao mesmo tempo eu tenho que os tolerar. E também sofro com isto. Então eu acabo agora com o sofrimento de todos. E pode reparar que uma das frases que muitas vezes as pessoas dizem é, eu vou acabar com o sofrimento de todos. Nós nos amamos profundamente. Isto, na maioria das vezes, não é o problema. O problema é exatamente o oposto. O problema é que nós não queremos amar nada nem ninguém, sequer ao mesmo ponto do que nos amamos. E então é isto que nos confronta. É isto que nos chama à mudança. E este é o problema. O problema é que a resposta de Jesus aponta para a nossa maldade, para a nossa perversidade. Porque a realidade, meus irmãos, é que percebam o que ele diz. E como ele diz, em níveis distintos. Porque ele vai dizer, ama ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Percebem? É para o amor pelo Senhor ser o maior amor que nós temos em todos os sentidos. E como é difícil.
Como é difícil. Será que amamos mais o Senhor do que amamos a nós mesmos? Será que nós amamos mais ao Senhor do que amamos aos nossos filhos, como Abraão fez? A ponto de estar disposto a entregar seu filho diante do Senhor? Será que nós estamos dispostos a amar ao Senhor mais do que as nossas posses? Toda vez que Josué batalhava, muitas vezes o Senhor dizia: nesta terra vão destruir tudo e não vão levar nada. Não vão ficar com nada. Mas então existe um homem que diz o quê? Senhor, estou aqui. Há aqui peças de ouro, peças de valor, e nós vamos deitar isto fora. Deixa-me aqui, eu vou levar aqui, ninguém vai saber, não é? Então Acã leva para dentro da tribo, cava um buraco ao chão da sua tenda, mete lá tudo, mete um tapete por cima, pronto, ninguém viu, ninguém sabe. Quantas vezes nós colocamos as nossas posses, colocamos a nossa família, colocamos a nós mesmos, colocamos os nossos desejos, e falamos disto muitas vezes em nossa igreja. Quantas vezes o problema nas igrejas está não na igreja, mas no coração daqueles que estão na igreja. Por quê? Qual é a dificuldade que existe em nosso tempo? A dificuldade em nosso tempo é ter igrejas diversas e o nosso coração se alegra. Se alegra porque nós conseguimos olhar em nossa igreja e nós vemos diversidade em todos os sentidos. Nós vemos de uma diversidade de irmãos de idades distintas. Desde adolescentes que acabaram até o ano passado, estavam na classe com as crianças e agora estão no culto conosco. Até irmãos já mais experientes, vamos assim dizer, mais sábios, como falamos no domingo passado. Temos irmãos portugueses que são de Portimão. Temos irmãos que são portugueses já de um bocadinho mais longe, já no Alentejo. Temos irmãos portugueses de todo o país. Temos irmãos portugueses que migraram e voltaram. Temos irmãos que não são portugueses, irmãos de outras nacionalidades. Temos irmãos angolanos, temos irmãos guineenses, temos irmãos brasileiros, temos irmãos moçambicanos, temos irmãos da África do Sul, temos irmãos dos mais distintos lugares. Mesmo dentro dos países, temos irmãos de lugares completamente distintos. Do Brasil, por exemplo, temos irmãos do Sudeste, temos irmãos do Nordeste, temos irmãos do Norte, temos irmãos do Sul. E esta diversidade é impossível. Porquê que é impossível? Porque cada um de nós tem uma maneira de ver o mundo, uma maneira de perceber o mundo, uma inclinação, uma forma. Se eu perguntasse para cada um dos irmãos e eu fizesse assim: olha, eu vou fazer assim. Eu, para a semana, eu vou conversar com o irmão Paulino. E vou dizer assim: irmão, como que nós podemos fazer, como que a igreja seria se fosse do agrado do irmão? E tudo o que o irmão disser é o que nós vamos fazer. Eu tenho certeza absoluta que todos os outros irmãos ficariam desagradados. Não por culpa dele. Mas porque, se eu perguntasse a qualquer outro irmão, como que o irmão acha que deve ser isto? Como o irmão acha que deve ser aquilo? Como que deve ser... E eu fizesse exatamente o que cada irmão deseja, a realidade é que todos os outros ficariam desagradados. Por isso é que o nosso parâmetro nunca deve ser a nossa vontade, a nossa impressão, o nosso desejo. O nosso parâmetro deve ser as Escrituras. E quando conversamos, por exemplo, sobre o culto, como deve ser o culto? Que elementos devem ter no culto? Como que o culto deve ser organizado? Como que o culto deve ser feito? Qual a centralidade do culto? O que a Bíblia diz? O que a palavra nos diz que deve ser? E então eu costumo dizer aos irmãos que a realidade é que os irmãos, provavelmente, então que acontecerá algo diferente. Porque ao invés de ter um irmão ou um grupo de irmãos que está agradado da igreja, vai acontecer aqui um fenômeno maravilhoso. Nós vamos ter todos os irmãos desagradados da igreja. Não vai haver nenhum irmão que vai dizer assim: olha, para mim a igreja está 100%, é mesmo assim que deveria ser, exatamente, é tudo perfeito. Sabe porquê? Não porque a igreja não é perfeita, mas porque a realidade é que nós nunca vamos estar plenamente satisfeitos. E por isso sempre vamos estar, em alguma medida, desagradados da igreja. Só que a igreja e a nossa reunião, ela não é para nos agradar. Eu quero perguntar ao irmão: quantos de nós já foi a uma festa de anos de alguém?
e que, ao ir a uma festa de anos, pensou assim, olha, se fosse a minha festa de anos, eu se calhar faria isto aqui diferente. Se calhar eu não teria posto esta comida. Se calhar esta sobremesa, pronto, não seria a melhor opção. Ou então este local, pelo mesmo valor conseguia um outro local que eu conheço que é espetacular. Agora, imagina-te a dizer isto ao aniversariante. Poucos teriam esta coragem, não é? Dizer, olha, eu percebi o teu esforço, muito boa a tua festa, gostei de estar consigo, mas eu no teu lugar, eu faria isto, eu faria aquilo outro. Eu fico a imaginar como que o aniversariante ia sentir. Provavelmente ia acontecer uma coisa, nós sabemos, não é? Para o ano, quem não seria convidado para a festa? Nós sabemos quem não seria convidado, não é? Isto porquê? Porque quem é o aniversariante? De quem é a festa de anos? E, portanto, a festa de anos deve agradar a quem? Olha, eu gosto muito de comer pizza, então vamos todos comer pizza no meu aniversário. E então você vai dizer, mas eu não gosto muito de pizza. Então, mas a festa de anos é minha, eu é que gosto de pizza e vão vir para a minha festa de anos. A festa de anos é tua, não é? Fosse tua, quando for a tua, fazes o que quiseres, a festa é tua. Agora, eu gosto de pizza e eu quero comer pizza na festa de anos. Se não gostas de mim o suficiente para vir ter comigo comer uma pizza, então se calhar que bom que não vais, não é? Percebem onde eu estou a chegar? O culto não é para nos agradar, o culto é ao Senhor. E o Senhor, em Sua palavra, nos diz aquilo que o agrada. E, portanto, este deve ser o critério. A palavra do Senhor, voltar sempre para a palavra do Senhor. Isto porquê? Porque, como já falamos e temos dito, não dizemos, afinal, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Ou será que estas são apenas palavras que saem da boca, mas que, novamente, nós sabemos como este intérprete da lei sabe, mas que a verdade é que não nos chega à mente e não nos chega ao coração? Meus irmãos, a realidade é que muitas vezes nos deparamos com uma realidade muito dolorosa. Maquiavel tem uma frase que cada um conhece uma versão distinta desta frase. E a frase que ele tem aqui, aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Há outras versões mais extensas e talvez o irmão ou a irmã conheça esta frase de uma outra maneira, mas percebe o princípio que está nela. Que é, aos meus amigos, eu abro exceções, eu faço favores, afinal é um meu amigo e eu, sou mais tolerante. Então, se o meu trabalho é passar aqui coimas por estacionamento ilegal, eu estou a andar pela rua e vou aqui dar uma coima a um carro que está parado ali em cima do passeio e de repente vem um irmão da igreja, eu vejo que é o irmão da igreja, eu digo, não, olha, eu ia dar aqui a coima, mas vá, anda lá, tira ali rapidinho e pronto, já está. Eu havia já dado, mas finge que não viu isto, eu rasgo aqui, deito fora e depois pronto, eu dou o meu jeito. Porque é o meu amigo, não é? Eu não vou dar-lhe uma coima, afinal, ele sabe que sou eu quem trabalha nesta zona a dar coimas e depois fico mal com ele quando encontrar com ele da próxima vez, não é? Ele vai dizer, então, não conheces o meu carro mais? E percebem agora o outro lado, que é nós queremos das pessoas os favores. Não queremos o rigor da lei, afinal, ele é meu amigo. És meu amigo ou não és? Mas espera lá, o trabalho não é a aplicação da lei. E, portanto, se eu o amo, se eu o respeito, e se ele ama a mim, e se ele respeita a mim, ele vai aplicar a lei e eu vou desejar que ele aplique a lei, ainda que nós sejamos amigos. Mas quantas vezes nós queremos é isto, queremos os favores. Quanto àqueles que nós não conhecemos, ou pior, aos nossos inimigos, e eu não gosto mesmo daquela pessoa. Aquele meu vizinho que vive a chatear a vida. Seja por que razão for. E olha, vizinhos são muito capazes de nos chatear a vida de muitas formas distintas, não é? E então eu vejo o carro do vizinho parado no passeio. E eu digo, que prazer. Esta coima eu vou passar com grande satisfação. Se calhar eu vou andar aqui às voltas para ver se ele demora mais e assim eu passo uma ou duas ou três, passo até mais coimas. Por satisfação, porque afinal é meu inimigo. Eu não fiz nada de errado, eu estava só a aplicar a lei. Eu só estava a cumprir o que a lei diz. Olha, tu aqui paraste no passeio.
a pergunta deste homem: o que devo fazer? Qual a ação? E a resposta, a verdade que ele não consegue ver, é a resposta que este texto, muitos dizem que é exatamente quando nós aprendemos e o sentido que seria a lei do amor. É uma lei, porque ele está a dizer, faça isto. Devemos amar ao Senhor. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, é uma lei, mas é a lei do amor. E como em nosso mundo, e aqui os irmãos, vou dar aqui uma ferramenta aos irmãos esta manhã preciosa para os nossos dias. Porque hoje em dia a coisa que mais se fala é em amor, em tolerância, em compreensão. Principalmente de quem concorda, não é? Quando não concorda, aí vale a lei. Percebem como, em geral, o discurso é este? Mesmo daqueles que mais falam da tolerância, mesmo aqueles que mais falam do amor. Mas ouse levantar-se para dizer qualquer coisa. Perceberás rapidamente que este discurso de amor e tolerância não é válido para si. É válido para aqueles que concordam com aquela pessoa, com aquele modo de vida, com aquela maneira de ver o mundo, mas se discordas daquela pessoa, então a lei do amor rapidamente se transforma apenas em lei. Inclusive para acusar e dizer, o Senhor diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, portanto, não podes agir assim com esta pessoa. Não podes dizer isto sobre esta pessoa. Mas quem diz não sou eu, é a palavra. Portanto, eu dizer a verdade à pessoa não é falta de amor, muito pelo contrário. Falta de amor é deixar de dizer. E infelizmente nós vemos em nosso meio muitos irmãos e irmãs que muitas vezes se acovardam de dizer a verdade das Escrituras, de dizer a verdade do Evangelho de Jesus às pessoas, porque têm medo de não serem aceitos. E o que é que acontece? Deixa eu lhe dizer, esta é a maior prova de desamor. Porque nós sabemos que não vai ser assim, mas por uma questão didática, pedagógica, vamos fazer aqui uma pequena parábola. Imagine-se no dia final, diante de Jesus, chegas diante do Mestre e Jesus diz, meu querido, minha querida, e abre os braços para si. Então tu corres para Jesus e abraças a Jesus. Jesus diz, seja muito bem-vindo, bem-vindo à nova vida eterna que recebes. E então aquela pessoa, quem conheces, seja da tua família, seja o teu vizinho, o teu colega de trabalho, está ali ao teu lado. E a pessoa diz, eu também. E Jesus diz, não. A ti eu não conheço. E a pessoa de repente olha para ti e diz, então, mas diz lá, mas tu conheces-me a mim. Fala para Jesus, diz para ele receber a mim. E Jesus diz, não. Ele sabia a mensagem do Evangelho do Reino, mas tu não ouviste. E a pessoa diz, mas nunca pregaste para mim, nunca disseste isto. É porque eu ficava constrangido, não é? Eu tinha medo de que talvez pudesses perceber mal. Não, mas devias ter dito, não é? Agora vou eu para o inferno porque tu tiveste medo de eu ser magoado. Se tinhas medo de eu ser magoado, devias ter pensado, é que eu vou passar a eternidade no inferno, não é? Não é uma mágoazinha de alguns minutos, mas agora vou passar a eternidade a sofrer porque não pregaste o Evangelho para mim. Nós sabemos que não é assim, obviamente, e sabemos que Deus usa, e apesar da tua incompetência, da tua incapacidade, Deus pode não usar a ti. Se não faz, Deus vai usar outra pessoa. A verdade é que Deus vai chamar os seus. Agora, nós podemos ter duas opções. Nós podemos ter o privilégio de participar daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. E deixe-me lhes dizer que privilégio que é. Que privilégio ser usado pelo Senhor. Eu não sei quantos dos irmãos ou das irmãs aqui já tiveram este privilégio de pregar o Evangelho do Reino de Deus para alguém. E esta pessoa, talvez não a primeira, não a segunda, mas depois de um tempo, depois de uma caminhada, depois de muito conversarem, discutirem, irem às Escrituras, esta pessoa rendeu-se a Jesus. Meus irmãos, que privilégio é ver. É como ver o nascimento de um novo bebê.
Porque a palavra diz que é exatamente isto, como Jesus vai dizer, é necessário que nasçam de novo. Não de mãe, porque já nasceram e ninguém pode voltar ao útero, nesta pergunta que Nicodemos faz a Jesus, mas como é que posso voltar ao ventre da minha mãe? Não posso. E ele diz, a verdade é que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Portanto, é como testemunhar o nascimento de um novo bebê, de uma nova vida. Que privilégio! Que privilégio é ser usado por Deus para pregar o Evangelho do Reino para que novas pessoas venham a render-se a Jesus. Não temam, não se envergonhem. Porque a realidade é que, quando têm vergonha, sabem o que estão a fazer? O contrário do que a lei diz que é para fazer. Devemos amar o outro como a nós mesmos. Agora imagine que não fosses crente hoje. Deixe-me lhe fazer esta pergunta com sinceridade. E conhecesses alguém que conhecesse a Jesus e esta pessoa não pregasse para si, o que ia pensar? Eu ia querer que ela pregasse, não é? Eu ia querer que ela me falasse de Jesus, não é verdade? Iam querer ouvir, não iam querer ouvir? Pois é. Devem amar ao próximo como amam a si mesmos. Mas deixe-me lhe fazer agora uma pergunta então mais avançada. Imaginem que esta pessoa pregasse para si e que à primeira dissesses que não. Ou dissesses, pare de falar, eu não quero saber disto. Ias querer que a pessoa insistisse? Ias. Porque conheces a Jesus e sabes como Ele é maravilhoso. E dizer, claro, mas eu ia querer que ela insistisse até que eu aceitasse. Mas e se brigasses com ela, deixasse de falar com ela, a ofendesse, ia querer que ela continuasse a insistir? Eu ia querer que ela continuasse a insistir. Afinal, estamos a falar da salvação, estamos a falar da maior mensagem, a mensagem que importa. Por favor, continue. Até que eu me renda. Não desista de mim. Mas será que amamos o próximo como amamos a nós mesmos? Porque quando o próximo diz, não, eu não quero saber disto, nós dizemos, claro, então já não toco mais nisto. E então, passados 10, 20, 30, 40 anos, nós perguntamos, mas tem pregado ao teu amigo? Este amigo de longa data, tens falado de Jesus a ele? Não, porque há 40 anos atrás ele me pediu para não tocar mais no assunto, então já não falamos mais disto. Deixa-me lhe dizer, este teu amigo não vai estar no céu contigo, vai estar no inferno. E como é que te vai sentir? Não por uma questão de que não é tua responsabilidade salvar a ninguém, não somos nós que salvamos e sabemos muito bem disto, é o Espírito Santo de Deus que toca e transforma a vida da pessoa. Entretanto, existe uma diferença entre sabermos, olha, eu preguei, eu fiz tudo o que eu podia. Eu insisti, eu persisti. Eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz. E a diferença de saber, eu se calhar podia ter feito mais. Se calhar eu podia ter falado mais e não falei. E não fiz. E desisti rapidamente. Meus irmãos, amar a Deus com todo o coração. Amas a Deus com todo o teu coração. O teu sentimento todo. Com tudo o que és. Porque percebem as dimensões que ele diz. É com todo o coração. A palavra alma aqui é uma palavra curiosa. A palavra no original em grego é a palavra psiré. Ou psique. Que é a mesma palavra de psicologia. Portanto, a alma neste sentido aqui tem a ver com a psicologia. Que não tem a ver com o sentimento, não tem tanto a ver com o pensamento. Percebem a diferença? Com o teu psicológico. Como quando alguém diz, ele está psicologicamente, a pessoa é psicologicamente dependente disto ou daquilo. Quer dizer que ela não é emocionalmente e não é fisicamente. Mas é uma questão psicológica. Percebem? Portanto, ele diz, devemos amar a Deus com todo o coração, portanto, com todo o nosso sentimento. Devemos amar a Deus com toda a nossa psicologia. Devemos estar agarrados a Ele. Devemos ser psicologicamente dependentes de Deus. Os psicólogos agora aqui estremecem, não é? Porque vão dizer que nós não temos que ser psicologicamente apegados a nada. Não devemos ser psicologicamente dependentes de nada. Quando a palavra diz exatamente o oposto, devemos ser psicologicamente apegados e dependentes de Deus. E ele ainda vai além, vai dizer, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua capacidade. E de facto, então, significa que há ação. Há um elemento de movimento, de ação e de força.
Amas ao Senhor com todo o teu coração, com todo o teu psicológico, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É assim que amas ao Senhor? Eu duvido, meus irmãos. Não porque olho para os irmãos e não acredito nos irmãos e na honestidade de estarem aqui esta manhã. Se estão aqui esta manhã é porque desejam caminhar com o Senhor, porque desejam amar ao Senhor desta maneira. Mas a realidade é que nós, com a nossa natureza e pela nossa natureza, não conseguimos. Somos incapazes. Mas o Senhor, Ele é poderoso para agir em nós. E pela graça, não porque o amamos de todo o coração, não porque o amamos com toda a alma, não porque o amamos com todo o entendimento, não porque o amamos com toda a força, não porque amamos o próximo, sempre amamos o próximo como a nós mesmos, e porque para nós o próximo não é aquele que já está ali apegadinho à nossa família, e o próximo realmente é todo aquele que está ao pé de nós. Não porque somos assim, mas apesar de não sermos assim, pela graça é que Jesus nos ama. Percebem como a lei do amor, que muitas vezes queremos trazer e dizer a lei deve ser a lei do amor, a lei deve ser a lei da tolerância, a lei deve ser a lei da graça, é ela que nos condena. Nos condena porque somos incapazes de cumpri-la. Somos condenados pela lei do amor porque não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Porque não conseguimos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Muito menos fazer tudo isto ao mesmo tempo. Mas a lei do amor que nos condena é a lei que nos mostra a graça e que nos ensina da graça de Jesus. A graça que nos alcança como estamos. Tenham cuidado, meus irmãos. Tenham cuidado para não caírem no mesmo engano que este homem, de acharem que já têm a resposta. Sabe por quê? Eu amo a Deus com todo o meu coração. Mas deixe-me lhe dizer o que a palavra diz sobre o coração do homem. Diz que o coração é enganoso. Então talvez olhes o teu coração e digas, mas eu já amo a Deus com todo o meu coração. E talvez seja o teu coração a te enganar. Porque a verdade é que não amas a Deus acima de todas as coisas, mas o teu coração, como sabe que deve amar a Deus, faz parecer que ama, mas a verdade é que não ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração. A nossa mente é limitada. E, portanto, podemos achar, mas eu já amo com todo o meu entendimento. Achas que amas porque ainda não percebeste tudo. Porque se percebesses um bocadinho mais e não fosses ilimitados como és, perceberias que a verdade é que não amas ao Senhor com todo o teu entendimento. Achas que ama pelo entendimento porque não percebeste nada ainda, como este homem. Com toda a tua força, não dependa da tua força. Mas eu já amo a Deus com toda a minha força e eu tenho feito toda a força. Deixa-me dizer, a tua força é insuficiente e pela tua força nunca chegarás ao Senhor. E o nosso entendimento, que é o processamento disto tudo, não é? É quando nós processamos todas essas informações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fazemos e o resultado que temos disto. Então nós paramos e pensamos e temos um entendimento e o nosso entendimento, ele é torcido. É como se o nosso sistema operativo tivesse com defeito. E não conseguimos processar as coisas muito bem. Por isso é que Deus nos deu a sua palavra. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar em outros homens. A palavra vai dizer, maldito o homem que confia em outro homem. Não confiem em mim. Em mim mesmo. Não confiem no pastor que prega aos irmãos esta manhã. Abram suas Bíblias, estudem, leiam. É isto que a palavra do Senhor vai dizer que precisam fazer. Confiem no Senhor. Por isso é que nós abrimos a Bíblia, por isso nós estudamos a palavra, por isso nós buscamos perceber juntos aquilo que o Senhor nos tem a ensinar. Porque não interessa aquilo que é o meu desejo, o meu coração, a minha impressão. O que interessa é aquilo que o Senhor nos tem a dizer, aquilo que o Senhor nos tem a ensinar. E aquilo que o Senhor nos tem a ensinar são palavras de Jesus. Porque Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e então me manifestarei a Ele. É pela graça. Não é pela nossa capacidade de amar, porque somos incapazes. E a verdade é que a nossa incapacidade apenas nos traz mais condenação. E é isto que vai ficar expresso quando entrarmos, e é isto que Jesus aponta ao falar a parábola do bom samaritano. Que a realidade é que muito mais do que o problema de quem é o próximo ou não, o problema é o nosso coração. E o problema não é só que aquele homem não estava disposto a amar o próximo como ele mesmo, mas a realidade é que aquele homem também não amava Deus de todo o coração. Não amava Deus com todo o entendimento. Não amava Deus com toda a sua força. Não amava Deus com toda a sua alma. Portanto, esta manhã a pergunta que faço aos irmãos, e ajudo os irmãos com a resposta, porque aqui não interessa, não é que os irmãos tenham a resposta certa, mas que percebam aquilo que a Bíblia nos ensina. Talvez os irmãos já tenham ouvido esta pergunta em alguma outra igreja, em alguma outra altura, como nós vemos pregações no YouTube. Amas ao Senhor de todo o teu coração, toda a alma, todo o entendimento? E deixe-me lhe ajudar a responder com honestidade ao Senhor. Não. E que isto nos leve, como cantamos esta manhã, que isto nos conduza aos pés da cruz, a dizer: Senhor, como Pedro disse, eu não consigo, eu não posso, eu não amo, mas para onde mais haveria de ir, se não para os teus pés, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Percebem como o diálogo era exatamente este? Todo o diálogo de Pedro com Jesus, do começo até o fim, é sempre o mesmo. Porque o último diálogo de Pedro com Jesus, em privado, é quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, amas-me? E qual a resposta de Pedro? Eu amo. Vou lhe dar uma segunda chance. Pedro, amas-me? Sim, Senhor, o Senhor sabe que amo. Pedro, ainda não sei se está a perceber a pergunta, Pedro. Pedro, amas-me, Pedro? E ele: sim, Senhor, sabe que eu amo. Cada um estava em uma conversa, não é? Porque a realidade, o que Jesus estava a dizer a Pedro é: Pedro, a realidade é que por mais amor que tenhas por mim, não é o seu amor e não é sobre o seu amor. E o seu amor sempre será insuficiente. Por quê? Porque o amor que é devido a mim é todo o amor. E não tens como dar este amor, mas está tudo bem. Porque o que importa não é o quanto amor tens por mim, mas o que importa é o quanto amor eu tenho por si. Ao ponto de entregar a minha vida na cruz do Calvário, derramar o meu sangue, ter o meu corpo partido, para que possas ter vida e vida abundante. Para que agora sejas livre pelo poder do Espírito Santo para amar a mim. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza a amá-lo como Ele deve ser amado, com todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E que o Senhor nos conduza a amar o próximo como a nós mesmos. Porque somos incapazes, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer todas as coisas em nós. Por isso, nós nos reunimos esta manhã para adorar ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para transformar corações, para transformar vidas. Ele é poderoso para fazer através de nós aquilo que nós seríamos incapazes de fazer. E por isso o adoramos. Fecha os teus olhos. E coloca-te na presença do Senhor.